Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar. Vamos entrando aí, queridos e queridas, no nome de Jesus. Já vai compartilhando aí no seu Facebook, na página do seu Facebook, para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus, pelo culto dessa noite, viu? No nome de Jesus. Em 2 minutinhos nós começamos o culto. Me guardas em teus braços, é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços. Paz, irmã Rosângela, paz, irmã Marli Trovani, Valdirene. Mudamos o estilo hoje, irmã. Hoje nós estamos no estilo Evangelista Rosângela, hein? Ai, que bênção. Minha mãe também está entrando, Rodrigo. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos entrando aí, gente. Que você já possa agora, lembra quando nós estamos no templo, que nós chegamos na igreja, já vamos nos colocando de joelho, né, e falando com o Senhor. Paz, queridos e queridas lá de Regente Feijó. Leandro, Gisele, Deus abençoe vocês. Thaís, Júlia Rodrigues. Eu convido você, antes de nós iniciarmos esse culto, aí na sua casa, onde você estiver, feche os teus olhos, já vai falando com Deus, já vai pedindo para que o Espírito Santo de Deus ministre nas nossas vidas nessa noite. Meu amado, minha amada, no nome de Jesus. Já vai clamando, intercedendo para que as pessoas que ouvirem hoje a palavra, a ministração, os louvores que serão aqui entoados, que possam ser alcançados pela presença de Deus. No nome de Jesus. Oh, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Comece a orar aí, meu irmão, minha irmã, onde você estiver agora. Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa noite para te adorar, para te glorificar, para te bendizer, ó Deus. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Nós estamos aqui única e exclusivamente para adorar o teu nome. Por isso, Deus, enquanto nós te adoramos, enquanto nós cultuamos o Senhor, fala conosco. Ministra, Pai, nas nossas vidas. Ministra, Pai, nos nossos corações. Oh Deus, vai trabalhando, Deus. Visita os nossos amados de Regente Feijó. Que saudade. Oh Deus. Visita, Pai, os queridos e queridas aqui de Álvares Machado, Bela Vista. Oh Deus, das demais cidades também que estão agora nos assistindo, depois vão assistir essa live. Fala, Senhor. Trabalha, Deus, nas nossas vidas poderosamente. No nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu comecei a orar, estava com acho que 9 ou 10. Agora estamos com 27, subindo. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Querido e querida, graça e paz no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você, nós vamos começar esse culto nessa noite, já louvando ao Senhor, já falando com Deus, já adorando o nome dEle. Esse louvor diz que quem já pisou, né, no santo lugar, em outro lugar não pode viver. Aí eu entrando, meu primo Ken Giocó, Camila Ferraz, Edivaldo, meu sogro também está entrando aí, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar esse hino, querido e querida, que você possa aí louvar e adorar o nome do Senhor com essa canção, em nome de Jesus. Aleluia.
neste momento você venha começar a exaltar e glorificar o nome santo do nosso Senhor. Que mesmo em tempo de pandemia, em tempo de crise, que nós possamos adorar o nosso Deus que é digno de todo louvor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. Vem, Senhor, tocar em cada lar, vem neste lugar. Aleluia, Oh, glória Senhor, a Deus. queremos, Senhor, sentir a sua glória, Nós o queremos, seu Pai. poder, Jesus. Sim, sim, vem, Oh, Espírito Senhor Santo. Jesus, vem sobre Pai, os nas nossos nossas corações. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aí onde você está, levante a sua mão e diga ao Senhor: glória, glória, glória. Diga que o nosso Senhor é santo, santo, santo. Tu és santo, Deus, santo, santo. Diga que Ele é
Nós sempre daremos toda a glória a Ti. Glória, 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 glória. Toda a honra e toda a glória é Tua, nosso Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos e queridas, os que estão entrando agora também para mais um culto, para a glória do Senhor. Queridos e queridas, quero já passar os avisos para vocês, tá bom? Dessa semana. Hoje, quarta-feira, nós estamos tendo um culto agora. Sexta-feira, nós vamos ter mais um dia de campanha de oração às 20 horas com a nossa querida, amada evangelista Rosângela, mulher de Deus, que tem se colocado na brecha da oração, da intercessão, que tem deixado, né, Deus usá-la poderosamente. Sexta-feira agora, não perca, mais um culto às 20 horas, tá bom? Sábado, o presidente dos jovens, Leandro, depois vai estar postando, né, se vamos ter o trabalho com os jovens no sábado às 20 horas. Então vocês aguardem mais informações. Domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Tem sido uma bênção, gente. Conversando com o evangelista Michael, né, que é o nosso professor, ele falou assim, eu falei, rapaz, olha, a escola bíblica nunca teve tantas pessoas, né? E pessoas visitantes ainda participando. Ele falou, pastor Fábio, a gente, depois que voltar às atividades no templo, nós temos que permanecer gravando, né? Porque aquele que de repente perder a hora, estiver meio indisposto, ele participa da escola bíblica no conforto da sua cama. Olha que benção. Brincadeira, gente. Mas 9 horas da manhã, domingo, escola dominical, tem sido bênção, né? Quando nós começarmos a escola bíblica, compartilhe, avise mais pessoas para nós estudarmos e aprendermos juntos a palavra de Deus. Domingo, gente, nós vamos ter o nosso culto de Santa Ceia. Passou rápido, né, gente? Primeiro domingo do mês de maio, para a glória de Deus. Então, vou pedir para você, querido e querida, já preparar aí os elementos da Santa Ceia, tá bom? O pão e também o suco da uva. Se você não conseguir comprar o suco da uva, pode ser com água mesmo, porque é em memória, né? Em memória de Cristo. Então, no momento que nós participamos da Santa Ceia, nós rememoramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, já vai preparando aí os elementos para que no domingo nós venhamos participar juntos da Santa Ceia às 19h30, 7h30 da noite. Gente, no domingo, das 18 às 19 horas, das 6 às 7 da noite, a igreja vai estar aberta para nós estarmos recebendo, né, os alimentos para nós montarmos as cestas básicas. Nós, no mês passado, aliás, esse mês, o número de cestas básicas aumentou bastante, então a demanda ela tem aumentado. Então, quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, estar separando aí, né, algum mantimento para você estar abençoando, né, a igreja, para nós montarmos as cestas básicas e abençoarmos famílias que estão carentes, que estão precisando, gente. Porque eu já fui contemplado lá no passado, lá atrás, momento de muita dificuldade. Então, assim, momento de dificuldade, de escassez, você ganhar uma cesta básica é uma bênção. Então, um dia eu fui abençoado e hoje também eu abençoo outras famílias. Amém. Então, nós vamos ficar, gente, praticamente até mais umas 2 semanas recebendo alimentos da cesta básica, tá bom? Então, você que puder estar levando agora, esse domingo, faça isso. Se você não puder esse domingo, leve no próximo, mas não deixe de levar, tá bom? E também, nós também dependemos também, a igreja, querido e querida, da arrecadação financeira, né? Nós tivemos aí uma queda expressiva dos dízimos, das ofertas, e eu falo assim que a obra ela não pode parar, né? Uma parte do que entra na igreja, nós enviamos para a 5ª região, para os campos missionários que atendem
muitas famílias. Então, mesmo nesse tempo de escassez, o trabalho está acontecendo, a obra está acontecendo, as pessoas estão sendo evangelizadas. Então não deixe, querido e querida, de estar ofertando, de estar entregando o seu dízimo, tá bom? Pastor, mas como que eu posso fazer isso? Você pode estar dizimando e ofertando através da conta da igreja, pelo Banco do Brasil, tá? Se você ir na página da igreja, você vai ver que nós vamos ter aí os dados, a conta, o CNPJ, tá bom? Então você pode fazer uma transferência para a conta da igreja, você pode ir até o Banco do Brasil e depositar a sua oferta, o seu dízimo, ou você pode também utilizar um aplicativo chamado Eu Igreja. Esse aplicativo você vai baixar ele aí na Play Store, enfim, e você vai posicionar o seu celular no QR Code e aí você vai poder dizimar e ofertar pelo aplicativo Eu Igreja. Tá bom? Querido e querida, são esses causa-avisos? Mais alguma coisa? Não? Amém? Glória a Deus. O pessoal aí, ó, Renato Novaes, a paz amado, o Alisson está assistindo. E as últimas mensagens, vamos ver. Edna Teodoro, Noêmia Zaine, irmã Rosicléria, Andréia, Cida Cabreira, Débora Gonçalves Brás, irmã Marli, são os que estão aparecendo aqui para mim agora. Glória a Deus. Vamos então, aliás, antes de nós irmos para a palavra de Deus, vou pedir para minha amada esposa cantar aquele corinho, cara. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora, fala comigo nessa hora e assim por diante. Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, aí onde você esteja, que você venha neste momento pedir para que o Senhor fale com você. Nós estamos em tempos difíceis, em tempos em que só o Senhor conhece o nosso coração. Então, que neste momento você venha abrir o seu coração para ouvir o que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Amém. Em tuas mãos, Senhor, nos colocamos agora. Fala conosco nessa hora em que o nosso coração anseia ouvir tua voz. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco agora. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco agora. Amém, glória a Deus. Eu quero neste momento convidar você, abra sua Bíblia aí, querido e querida, no livro do profeta Isaías. Tati Padilha também, entrou também, a irmã Michele, saudade irmã, que bênção, também está aí conectada, para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 38. Este texto eu tive a oportunidade de estar pregando essa mensagem segunda-feira agora numa web rádio, Manancial. Pastor Ney, lá do Rio de Janeiro, que é responsável e nos convidou. Preguei semana passada e segunda-feira agora também trouxe uma palavra. Então, de repente, aí algumas pessoas, né, nós mandamos o link da rádio, já ouviram a ministração, mas tenho certeza que Deus vai falar de uma forma diferente nessa noite, tá bom? Aleluia. Isaías capítulo 38, nós vamos estar lendo a partir do verso 1. Acharam aí? Você que achou aí, diga amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor,
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu convido você mais uma vez a fechar os teus olhos neste momento, para nós estarmos orando mais uma vez, querido e querida, pedindo para que o Espírito Santo de Deus continue falando, continue ministrando nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida, criou-se uma expectativa muito grande nos nossos corações. Senhor amado, uma vez mais, fala com a tua igreja, prepara o nosso coração, ó Deus, para receber a semente que é a tua palavra. Aqueles que estão nos ouvindo agora, Pai amado, ao vivo, aqueles que vão ouvir posteriormente, fala, Senhor. Tira, Pai amado, as escamas dos olhos, os empecilhos, ó Deus, que tem impedido com que as pessoas tenham entendimento da tua palavra, vai tirando, ó Deus, trabalha poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Você vê aqui que nesse texto de Isaías, capítulo 38, a Bíblia fala a respeito, o título é A Doença de Ezequias e a Sua Cura Maravilhosa. E o contexto aqui, Deus ele manda com que o profeta Isaías vá até o reinado, até o reino, até o palácio de Ezequias, que era o rei no momento. E quando Isaías chega até o rei Ezequias, a Bíblia diz que por aqueles dias Ezequias havia adoecido. Então, Isaías sabia já que Ezequias estava doente, e uma enfermidade mortal, uma enfermidade que veio para ceifar a sua vida. E quando Isaías chega até o reino, até o palácio de Ezequias, ele olha para Ezequias e diz: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Querido e querida, Isaías vem com uma sentença do próprio Deus. Aqui não foi Isaías profetizando dele mesmo, mas ele vem sentenciando aquela enfermidade de Ezequias, a morte, que ele iria morrer, que ele não iria viver. Mas algo que me chama a atenção nesse texto é que a primeira coisa que Isaías diz, depois de dizer assim diz o Senhor, a primeira coisa é: põe a tua casa em ordem. E o que eu quero discorrer com você nessa noite, nessa breve reflexão, é a respeito de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Eu fico vendo que geralmente momentos de crises, momentos de tribulação, de dificuldade, são os momentos que nós fazemos um balanço da nossa vida. Nós fazemos um balanço da nossa espiritualidade, da nossa vida familiar. Nós fazemos um balanço geral. Eu lembro que das inúmeras vezes que nós fomos fazer visitas nos hospitais, Santa Casa, no HR, aqui em Álvares Machado, Iamada, enfim, outros hospitais. Eu me lembro que quando nós visitávamos alguém de muitas posses, pessoas evangélicas e não evangélicas, quando a pessoa ela estava naquele leito, daquele hospital, e a pessoa ela não dizia o seguinte: pastor, se eu sair daqui, eu vou, pessoas ricas, eu vou comprar um carro importado, eu vou comprar mais casas, mas naquele momento ali de enfermidade, naquele momento de luto, de luta, a pessoa que está num leito de um hospital, ela começa a refletir o que realmente vale a pena. E a pessoa então diz: pastor, se eu sair vivo dessa, eu vou sair mais com a minha esposa. Pastor, se eu sair dessa, eu vou aproveitar mais os meus filhos. Pastor, se eu sair dessa, eu vou ter uma vida nova, uma vida diferente. Você percebe que às vezes a enfermidade, ela vem para nos mostrar o que realmente importa. E aconteceu isso na vida de Ezequias. Eu vejo que o contexto que nós estamos inseridos hoje, nesse período de isolamento social em que muitos dizem,
da Covid-19, esse período que nós estamos vivendo hoje, vivenciando, é um período para nós fazermos um balanço das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos valores. Então a primeira coisa que Isaías diz para ele, olha, coloca a tua casa em ordem. Vocês bem sabem que posteriormente, quando Isaías ele vai sair, se despede de Ezequias, Ezequias começa então a chorar, começa a orar, vira para a parede e começa a clamar pela misericórdia do Senhor. E a Bíblia fala que naquele momento, antes de Isaías chegar até o portão do palácio, Deus dá uma palavra para Isaías voltar lá em Ezequias. E quando Isaías volta, a Bíblia diz que Deus acrescenta mais 15 anos nos dias de vida de Ezequias, porque Deus escuta a oração que ele havia feito. É como se Deus tivesse revogado a sentença que ele mesmo tinha feito. Então, nós já ouvimos muitas pregações, ministrações que falam a respeito disso, mas eu não quero me ater na oração de Ezequias. Eu não quero me ater nos 15 anos que Deus acrescenta para Ezequias e dá ainda a Síria nas mãos de Ezequias. Não. Eu quero me ater no põe a tua casa em ordem. Eu quero aqui então nessa noite repartir aqui a ministração em 3 pontos cruciais, em 3 casas que nós devemos colocar em ordem. A primeira casa que nós devemos colocar em ordem é o nosso corpo físico. Eu vou ler aqui um texto, se você tiver aí com uma caneta, com papel, até mesmo com o celular, puder estar anotando, mas não precisa abrir a sua Bíblia para nós não perdermos tempo. Mas em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, Paulo ele vem falar a respeito, ele vem dizer que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso corpo é casa de Deus, é casa do Espírito Santo de Deus. Querido e querida, a primeira casa que nós devemos colocar em ordem é a casa da saúde. E aqui eu quero falar um pouco a respeito disso. Quantos de nós que somos crentes em Deus, somos avivados, nós muitas vezes negligenciamos, meu pai acabou de entrar, Francisco Massaro Iocó está assistindo, Cristiane Vieira, minha tia, o irmão Toninho. Quantos de nós negligenciamos o cuidado com o nosso corpo, querido e querida? Há um ano atrás eu fiz um exame de sangue, a gente faz um check-up uma vez por ano, eu, a Karina, as crianças, e a médica falou assim, o seu triglicérides está bem alto, e você é muito jovem ainda para estar alto assim. Ela falou para mim assim, começa a fazer uma caminhada, exercício físico, corta um pouco de óleo, de gordura, começa a se alimentar de uma forma mais saudável, porque senão você vai precisar tomar remédio em breve. Gente, quando eu vi aquela palavra, eu comecei então a fazer caminhada, fazer academia, treinar, e melhorei um pouco a minha alimentação. Aí depois de um ano eu refiz os exames e pela glória de Deus e pelo meu esforço, estava tudo normal. Então assim, eu percebo que muitas vezes nós, enquanto cristãos, nós somos às vezes um pouco místicos. Você se alimenta de uma forma errada, só na gordura, só no refrigerante, sedentário, não faz uma caminhada, a pressão está subindo, a pressão está alta, e aí quando bate a enfermidade, você começa a dizer assim, Deus ele vai me curar. Ele pode curar, ele tem um poder para isso. Só que nós devemos fazer a nossa parte.
querido e querida, Glória a Deus. você tem cuidado da sua saúde? Como que está a sua alimentação? Você tem feito uma caminhada de vez em quando? Perceba que quando as pessoas às vezes estão depressivas, quando a estafa bate na porta, qualquer outra enfermidade, nessa questão de estresse, o psicólogo, o psiquiatra, ele recomenda fazer caminhada, fazer uma atividade física, porque isso é bom. Querido e querida, nem tudo é oração. Tem coisas que nós devemos fazer. A Laisa também está assistindo agora, amiga da Karina, a irmã Eunice. Tem coisas que nós devemos fazer. Perceba, quando Jesus ele vai até o lugar onde Lázaro tinha sido ali sepultado, e quando Jesus chega até aquele lugar, Jesus iria ressuscitar Lázaro, é claro, mas antes da ressurreição, Jesus pede para aqueles homens que ali estavam: tirai-vos a pedra, tirem a pedra. Quando aqueles homens tiram a pedra, Jesus faz o milagre. Querido e querida, fazer o milagre é com Jesus, tirar a pedra é com a gente. Cuide da sua saúde. Quantas pessoas passam anos e anos sem, às vezes, fazer um exame, sem fazer um check-up? Esse momento que nós estamos vivendo de quarentena, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem uma outra coisa que eu vejo que é de suma importância. Quando nós falamos em cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós também precisamos de um período de descanso. Nós precisamos descansar, gente. O nosso corpo precisa de descanso. Eu fico vendo em Lucas capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 16, a Bíblia diz assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir ele. Porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus aqui ele estava ministrando a palavra, curando enfermos, e por conta disso muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Então imagina aquela multidão alvoroçada, tocando em Jesus, apertando Jesus, querendo receber a cura de Jesus. Só que tinha momentos que Jesus ele se retirava, ele ia para o deserto para ter um tempo de descanso e para ter um tempo de oração. Querido e querida, Jesus ele era Deus, mas ele também era homem e ele precisava de descanso. Se Jesus precisava de descanso, e eu e você, será que nós somos melhores do que Jesus? Nós não somos. Nós precisamos descansar. Quantas horas por dia você tem dormido? Tem pessoas que batem no peito e dizem: eu durmo 4 horas por dia, eu durmo 5 horas por dia, eu trabalho. Agora nesse período, você está sendo forçado a ficar em casa, mas descansa. Não só o físico, mas a mente também. Nós precisamos de um período de descanso. Nós precisamos aprender a fazer as coisas de uma forma organizada. Eu estava estudando e tem alguém que eu gosto muito, a história, a biografia de um homem chamado Evan Roberts. Ele foi um evangelista do país de Gales, no século 20, 1904. E esse evangelista, ele começou um avivamento muito profundo naquele país. De modo que em 6 meses, gente, 6 meses, 100 mil pessoas se converteram através da vida de Evan Roberts. 26 anos, um evangelista. E a história conta que foi tão tremendo aquele avivamento que os policiais daquele país, eles ficavam o dia inteiro de braços cruzados porque não tinha ninguém para prender. Os juízes tiraram férias porque não tinha nenhuma causa a ser julgada, porque as pessoas estavam se convertendo. Só que Evan Roberts, ele não conseguiu administrar bem esse período de avivamento. Ele não comia, ele não dormia,
Ele não descansava, era só pregando, era só evangelizando. Os cultos duravam 3, 4, 5 horas. As pessoas não queriam ir embora. E esse tempo de avivamento, querido e querida, Evan Roberts não conseguiu administrar bem o seu tempo de descanso. E a história conta que o avivamento durou 1 ano e meio. Depois, Evan Roberts, ele precisou deixar o ministério, de tão cansado que ele estava. E quando Evan Roberts sai de cena, ele deixa o ministério, o avivamento do país de Gales acaba. Ele poderia ter feito muito mais, só que ele não conseguiu administrar bem o seu tempo. Querido e querida, cuide do seu corpo, do templo do Espírito Santo. Tenha um tempo de descanso para sua mente, para o seu corpo físico, no nome de Jesus. A segunda casa que eu quero aqui citar, que nós devemos colocar em ordem, é a casa da família. É a casa da família, querido e querida. Eu fico vendo que nós estamos esses dias em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e nós devemos colocar essa casa em ordem. Aqui eu vejo que um texto bíblico a respeito, que fala sobre o casal, sobre o casamento. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, depois você abra a Bíblia aí, paz do Senhor, Claudeci. 1 Pedro 3, 7 diz assim, a respeito dos maridos, o dever dos maridos para com as suas esposas. No mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aleluia. Aqui Pedro fala que nós, maridos, devemos tratar a nossa esposa com honra, como a parte mais frágil. Você, meu irmão, que me assiste agora, como você tem tratado a sua esposa, meu amado? Você tem honrado a sua mulher nesses dias que você está em casa com ela? Eu creio que isso não se aplica a vocês que estão me assistindo, mas eu estava assistindo algumas reportagens como que a violência doméstica aumentou nesse tempo de isolamento social. Como que as pessoas estão procurando muito Maria da Penha por conta desse isolamento. Mulheres sendo agredidas, misericórdia. E quando eu falo em agressão, não é só agressão física, mas é quando você agride a sua mulher psicologicamente. Quando você agride ela com palavras, com humilhações, com as suas atitudes. E você, querido, que é um homem de Deus, você que é crente em Jesus, a Bíblia diz o seguinte, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, se você não tratar a sua mulher com honra, com respeito, com amor, a sua oração ela vai ser interrompida. A sua oração não vai chegar até o Senhor. Coloca a sua casa em ordem. Coloca o casamento em ordem, em nome de Jesus. Mas também tem os deveres da esposa. A Bíblia fala a respeito do dever da esposa. Diz assim, do mesmo modo, em 1 Pedro 3:1, que fala assim, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que ele não obedeça, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem as tuas palavras, mas pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Isso é tremendo, irmã Dalva, Luizinho, que bênção. É tremendo porque a Bíblia fala a respeito das esposas, você, irmãs que estão agora nos ouvindo também.
A Bíblia fala assim que se tiver uma mulher crente, cristã, e ela tiver um esposo que não é cristão ainda, que o modo como ela trata ele, o testemunho dela, que o testemunho dela venha trazer ele para Jesus e não as suas palavras. Queridas, aqui Pedro ele vem falar a respeito disso. E ele fala mais, ele fala assim, que a beleza das mulheres, ela não deve ser só os enfeites, as correntes, né, de ouro, ó, e assim por diante. A Karina, eu encho ela de ouro. Misericórdia. No máximo uma bijuteria, né, cara? Mas um dia a gente chega lá um dia. Mas aqui ele vem falar o seguinte, não é que a mulher não pode se arrumar, não é que a mulher não pode se embelezar, mas que a beleza interior deve ser mais importante. A beleza interior. Ele continua dizendo que para Deus o importante primeiro é aquilo que vem de dentro para fora. Como você tem tratado o seu marido, minha irmã? A Bíblia diz que a mulher tem que ser adjuntora. Submissão sobre a mesma missão. Coloque o seu casamento em ordem. Põe a sua casa matrimonial em ordem. No nome de Jesus. Tem mais um ponto que eu quero aqui ressaltar a respeito da casa-família, que é os deveres dos filhos. Vocês, filhos, que estão me ouvindo agora, filhos e filhas. A Bíblia diz, em Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor te dá. É um dos mandamentos aqui mosaicos, que Deus ele dá a Moisés. Nós estamos cansados de saber deste mandamento. Honra teu pai e tua mãe, mas não é o que nós temos visto nos dias de hoje. Quantos filhos rebeldes, quantos filhos insubmissos. A gente fala assim que eu sempre aprendi com os meus avós, com os meus pais, a pedir bênção. Eu lembro que quando eu dormia na casa do meu avô, Zé Mineiro, lá em Ameliópolis, distrito de Presidente Prudente, meu avô teve 9 filhos. E quando nós íamos dormir lá, as minhas tias também iam, os meus tios, os meus primos. Gente, era meia hora. Os netos falando, benção avô, Deus abençoe. Depois todos os netos, benção, benção, benção. Depois os filhos, benção pai, Deus abençoe. Ele repetia Deus abençoe várias vezes. Como que era bom isso? Ensinei as minhas filhas a pedir bênção também pra gente. Mas hoje nós vemos em dias em que os pais quase pedem bênção para os seus filhos. Às vezes pais que são ausentes, já tem um ditado, né? Pai ausente dá presente. E muitas vezes tem pais que têm negligenciado a educação dos filhos. Tem terceirizado a educação dos filhos. Nós devemos, filhos, honrar os nossos pais. Quando seu pai estiver falando, escuta ele. Ouça os conselhos dos seus pais. Eu posso falar, né, que eu tenho honrado meu pai, Chico Iocó, minha mãe, Fátima. Tenho procurado honrar com meu testemunho, obedecendo eles até hoje, depois de casado. Porque a honra aos pais é um princípio, gente. Honra teu pai e tua mãe, no nome de Jesus. Põe essa casa em ordem. Um outro aspecto os deveres dos pais. Efésios 6,4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A Bíblia fala que o pai e a mãe, eles devem ter aqui autoridade. Pai, mãe que me ouve agora, receba de volta a autoridade que é sua, enquanto pai, enquanto mãe. Quem manda na sua casa é você, meu querido e minha querida. A gente vê às vezes crianças de 3, 4, 5 anos mandando em casa. A criança fala para o pai, eu quero isso. O pai vai correndo e faz. Quem manda em casa é você, meu irmão, é você, minha irmã, no nome de Jesus. Você deve amar os seus filhos, cuidar, educar, abraçar, estar junto.
mas não negligencie a autoridade sua de pai e de mãe. Exerça a sua autoridade. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, nós estávamos ainda na igreja antiga, metodista lá no Bela Vista. A época do irmão João e a irmã Zelinha, né? Irmão João e a irmã Zelinha, que hoje moram em Teodoro Sampaio. Eu fazia parte da intercessão, eu tinha aí meus 14 anos. E eu lembro que uma vez uma mãe levou uma criança, sei lá, uns 5 anos de idade, até a intercessão e pediu para nós orarmos por aquela criança porque ela estava endemoniada, né? E aí quando a criança veio e nós oramos, gente, olha, não era demônio não, era falta de apanhar, era falta de pegar uma varinha, ungir e corrigir a criança. E nós falamos assim, minha irmã, era uma avó, minha irmã, não é demônio não, isso aqui é falta de educar, é falta de autoridade. Gente, eu vejo que tem muitos avós que às vezes deixam os netos fazer aquilo que quer. Não faz isso não, no nome de Jesus. Quando a Bíblia fala assim que os pais, eles não podem provocar a ira dos filhos, eles têm que tratar os filhos com respeito. Com respeito. Não pode ficar irritando os filhos. Mas a Bíblia diz o seguinte, que os pais devem admoestar. Admoestar é advertir. É porque tem um erro aqui de tradução, a palavra exortação, as pessoas falam que é corrigir, mas exortar é motivar. Admoestar, aí sim é corrigir. Então aqui os pais devem corrigir os seus filhos, mostrar aquilo que é certo e mostrar aquilo que é errado. No nome de Jesus, pais, nesse tempo que você está com seus filhos em casa, de repente você terceiriza a educação para babá, terceiriza para televisão, terceiriza para creche, terceiriza para escola. Assuma de volta o seu papel de pai e de mãe, senão você vai perder o seu filho. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não venha se desviar dele, no nome de Jesus. E a última casa que eu quero citar aqui, que nós devemos colocar em ordem. Estão me acompanhando aí? Amém, gente? Glória a Deus. A irmã Ingrid, glória a Deus. A irmã Edna também, é dessa maneira mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. O irmão Claudeci também está aí conectado. A terceira casa que eu quero citar aqui, a terceira casa que nós devemos colocar em ordem, a irmã Ruthmeire, Alisson, é a casa espiritual. Nós devemos colocar a nossa casa espiritual em ordem. Devemos colocar o nosso tempo com Deus em ordem. Eu quero aqui ler um texto, Novo Testamento, 1 Pedro 2:2. Depois você abre na sua casa, deixa marcado aí. A Bíblia diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Querido e querida, aqui Pedro vem falar que o crente, que o cristão, ele deve crescer espiritualmente. Como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua casa espiritual, querido, querida? Tem pessoas que se convertem, entra anos e sai anos, a pessoa está do mesmo jeito. A pessoa, ela não sabe um texto bíblico, a pessoa não sabe fazer uma oração, a pessoa, qualquer vento de doutrina vem, leva ele, leva ela, por quê? Porque ela não está crescendo espiritualmente. E o propósito de Deus é que eu e você cresçamos na presença dele. Aleluia, glória a Deus. Ele fala o seguinte, o leite racional. Ele fala o seguinte, que nós não devemos ficar, meu amado e minha amada, espiritualmente falando, tomando leitinho para o resto da vida. Mas nós devemos buscar crescer espiritualmente. O irmão José Paulo também está assistindo. Nós devemos, querido e querida, crescer espiritualmente. Pastor, como que eu cresço espiritualmente? Lendo a palavra, meu amado. Orando, buscando a Deus, às madrugadas. Olha, eu fico pensando assim, quantos de nós
De repente você falava assim, pastor, eu não oro mais e não leio a Bíblia mais porque eu trabalho demais. Só que aí veio o coronavírus. E muitos ficaram ou ainda estão em casa. Muitos pegaram férias. Alguns estão desempregados. E fala pra mim, esse tempo que você está em casa, a sua busca em Deus aumentou, diminuiu ou está a mesma coisa? Porque se antes a desculpa era que você trabalhava demais, agora você está em casa. Agora você pode colocar essa casa espiritual em ordem. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, já estamos encerrando, capítulo 10, versículo 39 ao 40, fala a respeito da mulher, fala a respeito de Marta e Maria. Pastor Tiago Amaral, um abraço, meu querido, em nome de Jesus. A Bíblia fala a respeito de Marta e Maria. Vocês conhecem muito bem a história, que Jesus vai até a casa de Marta e Maria, ambas irmãs de Lázaro. E enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, Marta estava com seus afazeres. E você percebe que o que Marta estava fazendo era algo legítimo, não era errado. Marta, ela estava com os afazeres da casa. Não era uma mulher relaxada, ela estava ali organizando a casa, fazendo de repente a comida, porque Jesus estava ali, que hóspede. Imagina você hospedar Jesus. Quando você vai receber alguém na sua casa, você não faz aquela faxina, você não dá aquele talento em tudo, lava o chão da cozinha, lava a sala, lava o quintal, porque você vai receber uma visita. Imagina receber Jesus. Marta, ela não estava errada, porque ela estava ali dando o melhor para Jesus. Só que, querido e querida, qual que foi aqui o pecado, vamos dizer assim, de Marta? Ela estava fazendo na hora errada. Você já foi na casa de alguém e quando você chegou na casa da pessoa, a pessoa estava limpando a casa e você chegou lá para fazer uma visita e a pessoa continuou limpando a casa? Não é constrangedor? Não é chato? Você fala assim, será que eu estou atrapalhando? Porque a pessoa continua lavando, limpando a casa e você está ali e a pessoa às vezes nem conversa com você. Isso é muito chato. E aqui a repreensão de Jesus a Marta é porque ela estava fazendo aquilo que era certo, mas na hora errada. Aqui fala a respeito de prioridade, querido e querida. Para pôr em ordem a nossa casa espiritual, nós devemos priorizar o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido e querida, priorize o reino de Deus. Você deve sim fazer as outras coisas? Deve. Tem o seu trabalho, tem a sua casa, tem a sua família, tem os seus filhos, tem os seus afazeres, mas não deixe de priorizar ouvir a palavra do Senhor, ouvir Jesus, ter um tempo de intimidade com Ele. No nome de Jesus, coloque a sua casa espiritual em ordem, querido e querida. Então, só aqui recapitulando, que assim como o rei Ezequias, que nós lemos, capítulo 38, Isaías fala para ele, ó, põe a tua casa em ordem. Gente, ninguém pode morrer sem antes colocar a sua casa em ordem. Se você morresse hoje, se de repente a trombeta soasse para você hoje, individualmente, e você morresse hoje, como que você deixaria a sua casa? Eu fico vendo aqui um texto, nós já vamos encerrar. 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler esse último texto, gente? Tá com a sua Bíblia aberta aí? Se tiver, abre aí em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim, ó. E uma mulher
das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Você conhece muito bem essa passagem. Aqui é quando a Bíblia fala a respeito do milagre da multiplicação do azeite. Lembra? Que tinha uma viúva, que tinha os seus filhos. Eliseu chega até a casa dela, ela diz: olha, os credores vão vir buscar os nossos filhos, os meus filhos, porque nós estamos devendo. E aí você conhece a história, ele pede para ela pegar vasilhas emprestadas, e ela pega, e ele começa a derramar o azeite, enche todas as vasilhas, e depois ela vende e paga suas dívidas e vive do resto. Só que algo que me chama a atenção aqui nesse texto, é que esse homem de Deus, servo do Senhor, esse profeta que tinha morrido e deixou a esposa viúva, ele morreu e deixou a esposa endividada. Ele morreu e deixou os seus filhos sem nenhum tipo de amparo. Perceba, querido e querida, antes de morrermos, nós temos que colocar nossa casa em ordem. Mas pastor, eu não sei quando eu vou morrer, por isso mesmo. Aqui ainda, Ezequias teve o privilégio de ser avisado por Isaías que ele possivelmente iria morrer. Depois que ele ora e fala com o Senhor, Deus dá mais 15 anos. Mas aqui ele sabia, ele é avisado. Mas se hoje, de repente, não sei se pela Covid-19, ou até mesmo por uma outra circunstância, o Senhor Deus resolver te recolher hoje, querido e querida, amanhã, daqui um mês, como que está a sua casa? Como que está a sua saúde? Como que está a sua família? Como que está a sua casa espiritual? Coloque em ordem, no nome de Jesus. Nós vamos estar agora louvando o Senhor com hino, mas enquanto isso, eu quero que você reflita nessa palavra. Eu quero que você pense agora, neste momento, quais são as casas que você precisa começar a colocar em ordem. Você precisa dar um pouco mais de atenção para a sua saúde, para a sua alimentação, atividade física, porque a sua pressão está ficando muito alta, o seu médico já diz que você precisa se cuidar. De repente, a casa sua, que tem que ser colocada em ordem, é a sua família, é o seu casamento, é a relação com seus filhos. Ou será que a casa que você precisa pôr em ordem hoje é a casa espiritual? É o tempo com Deus, é o tempo de entrega, é o tempo de busca. Hoje é o dia de nós começarmos a colocar a nossa casa em ordem. A Karina vai estar cantando um cântico. Enquanto ela canta esse louvor, eu convido você a ter um momento aí na sua casa também de oração. Começa a falar com Deus agora sobre essas 3 casas que nós devemos colocar em ordem, no nome de Jesus. Aleluia. Fale com o Senhor, querido e querida, no nome de Jesus. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Vai falando pro Senhor, querido e querida. Pode ser a tua última chance de colocar a sua casa em ordem. Que chorar, eu chorarei. Comece hoje a mudança. Oh, Jesus. O meu espírito
assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Vai falando com o Senhor, querido e querida. Vai colocando a sua casa em ordem. Uma chance igual a Essa pode ser a tua última chance. Talvez eu não tenha mais. Como está a sua vida espiritual? Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus. Quero estar em tua presença. Começa a tratar a sua esposa Nem que melhor. seja a última Começa a tratar o seu marido melhor, minha vez. irmã. Filhos, comece a honrar os seus pais. Pais, Se tiver admoestem. Corrijam os seus filhos quando preciso for. Ame-os, eduque-os, abrace-os. Eu chorarei. Querido e querida, olha para a sua saúde. Comece uma vida diferente. Coloca a sua casa em ordem nessa noite, em nome de Jesus. Oh Deus! Aleluia! Eu quero nascer. Ei, arabassou, esquetelema, arabassou. Nós queremos nascer do teu Espírito, Senhor. Nós queremos matar a nossa carne. Nós queremos mudança, Deus. Mudança, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade, Deus. Oh Deus, que a nossa vida, Deus, seja a tua vida, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Eu quero nascer, Senhor. Eu quero matar a minha carne, Deus. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida seja tua, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que você possa, querido e querida, depois dessa palavra, coloque a sua casa em ordem. Não fique protelando, né? Não fique postergando, mas comece isso hoje, no nome de Jesus. A minha tia lá do Japão, Isaura, também entrou, Marli Trovani, Anderson Marques, a irmã Neia, Sidneia Bernadelli, lá de Regente Feijó, saudades. O irmão Toninho, Felisberto, Valdirene, também está mandando mensagem. Leigi. Gente, que Deus possa abençoar a vida de vocês. O nosso irmão Fabrício também, da Igreja Metodista de Presidente Prudente, lá do Novo Bom Giovanni. Quem? O Robson da Central. Robson também da Central. Pastor, não. Não. Robson também da Central também está aí com a gente. Gente, que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Louvo a Deus aí por esse tempo que nós estivemos juntos. E Deus continua abençoando. Sexta-feira nós temos o nosso culto. E domingo, então, Santa Ceia. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, no nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça incomparável do teu Filho Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, esteja hoje para tudo sempre. Nós dizemos amém, amém e amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, meus Tchau, queridos. fica na A paz.